glória. E eu creio que 2026 está chegando aí com bênçãos ainda maiores. Mas vamos lá, 1 Samuel 7:12. Se você trouxe a sua Bíblia, já deixa ela aberta. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça mais um instante. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que a presença do Senhor já está nesse lugar. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu quero pedir que nesse momento, Pai, desapareça toda a capacidade humana e dê lugar à voz do Teu Espírito Santo. Só o Senhor que vai falar aqui. Meu Deus, que eu não venha atrapalhar o Senhor em nada, Pai. Que Teu Espírito Santo fique à vontade, tenha total liberdade para falar ao coração da Tua igreja, para falar ao coração do Teu povo, em o nome de Jesus. Você diga: fala comigo, Senhor. Diga: eu preciso ouvir a palavra que me sustentou até aqui e que vai me sustentar nesse próximo ano, em nome de Jesus. E amém. Amém? O segredo é a palavra, né, irmãos? A palavra que tem nos sustentado. Você sabe que ela é a nossa base, ela é o nosso alicerce. Eu não digo a palavra só de ouvir. Uma coisa que nós aprendemos bastante esse ano foi que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a casa sobre o alicerce, sobre a rocha, e ele consegue permanecer firme. Pode correr o rio, descer vento, ele permanece em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos lá então, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse, vamos lá, vamos ler juntos? Até aqui nos ajudou, mais uma vez, até nos ajudou o Senhor. De novo, até nos ajudou o Senhor. Meu irmão, eu acredito nessa palavra, eu acredito no que significa Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acredito que foi Deus que nos sustentou até aqui, que proveu até aqui. Foi Deus que nos colocou de pé até aqui. Eu falo isso por mim, falo pela igreja de maneira geral. Falo pelo que eu vi aqui esse ano, que Deus fez. Mas eu quero que você fale isso por você mesmo. Eu quero que você aí medite nessa retrospectiva, nessa palavra que você está ouvindo, e você veja o que Deus nesse ano fez, o quanto esse ano Deus te sustentou, o quanto esse ano Deus te abençoou, o quanto esse ano Deus te fortaleceu. E qual é a garantia dessa pedra, desse alicerce que nós temos? É que se Deus nos sustentou até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou, nos fortaleceu, até aqui foi conosco o Senhor, nós temos uma garantia de que daqui em diante Ele vai continuar fazendo o quê? Nos ajudando. Fala comigo: Deus não muda. O Deus que me sustentou até aqui vai continuar me sustentando. O Deus que me ajudou até aqui vai continuar me ajudando. Se até aqui me ajudou o Senhor, por que daqui em diante Ele não vai me ajudar mais? Concorda comigo, sim ou não? Se até aqui Deus proveu, por que daqui para frente vai ser diferente? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que começa já, está aí se preparando para 2026, com o coração cheio de medo, cheio de dúvida. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Porque esse ano a gente não sabe. Realmente a gente não sabe, irmãos. Vou falar uma coisa para você, olha bem para mim, presta bem atenção. Eu não sei o que vai acontecer esse ano. Eu não sei o que nos espera esse ano, você também não sabe. A gente está começando aí, vamos começar aqui 2026 na presença de Deus. E quanta coisa pode acontecer esse ano que a gente não imagina. Mas eu digo para você, se você tiver essa pedra, esse alicerce, essa rocha que Samuel levantou e ungiu entre Mispá e Sem. Rocha é uma coisa que não muda, é uma coisa inabalável. Se você tiver essa rocha levantada na sua vida,
essa certeza do Deus que te ajudou até aqui, você pode ter certeza que o Deus que te ajudou até aqui, daqui em diante, vai continuar o quê? Ajudando. Então, na verdade, não importa o que vai vir, não importa o que vai acontecer. Eu estava dizendo esses dias atrás que a gente precisa se preparar. Quem estava nos cultos aí do domingo, da quarta-feira passada, véspera de Natal, você deve ter ouvido a palavra, você vai lembrar que nós temos que nos preparar. Quem crê se prepara. Mas a nossa preparação, na verdade, ela é espiritual, porque na verdade, por mais que você se prepare, você nunca está preparado para tudo. Você não sabe o que vai vir. E qual a melhor maneira de estar preparado para tudo? Crer que o Deus que te ajudou até aqui, não importa o que venha, Ele vai continuar o quê? Te ajudando. Ele vai continuar te sustentando. Você não precisa temer, meu irmão. Você não precisa se desesperar, você não precisa se angustiar, você não precisa se entristecer. O Deus Ebenezer, né? O Deus que até aqui nos ajudou, daqui em diante vai continuar ajudando. Veja, você vai ver que Deus não muda. Eu quero mostrar para você algumas palavras a respeito disso. A primeira está lá em Tiago capítulo 1, verso 16. Vamos lá? Tiago capítulo 1, versículo 16. Lá no Novo Testamento. Fala comigo, fala: Deus não muda. Não muda, meu irmão. Deus permanece sendo o mesmo. Agora eu vou te mostrar que Ele não muda, mas você e eu, nós precisamos mudar. Porque se a gente não mudar, nós vamos ter mais do mesmo. Vai entrar ano novo. Eu até marquei aqui para falar para você, ó. Vai ser ano novo e nada novo. Por quê? Deus permanece, Deus não muda. O Deus que até aqui nos ajudou vai continuar nos ajudando, mas nós precisamos mudar. Ele não muda para que eu possa fazer diferente. Se você analisar esse ano de 2025, você vai ver que muita coisa que você fez precisa mudar em 2026. Quem está entendendo, diga amém. Deus não mudou com você. Deus foi fiel, Deus te ajudou até aqui, Deus te sustentou, mas Deus espera uma mudança nossa para esse ano. Quem crê nisso, diga amém. Deus espera. Olha o que diz ali: não erreis, meus amados irmãos. Versículo seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Não vem de outro lugar. Não espere nada perfeito aqui dessa terra. Amém, Jesus? Tudo que é dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há o que a igreja lê? Mudança, nem sombra do que? Se até aqui nos ajudou o Senhor, em 2026, vai mudar em quê? Nada. Ele vai continuar nos ajudando. Se até aqui nos sustentou o Senhor, o ano que está chegando vai acontecer o quê? Ele também vai nos sustentar. Ele também vai prover. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. Vamos ver outro exemplo aqui rapidinho. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá. Malaquias está no finalzinho do Velho Testamento aí. Só voltar um pouquinho. Se tiver dificuldade, vai aparecer ali na tela. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, lê você, não mudou. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois o quê? Sabe por quê, irmão? Porque a gente precisa mudar. É que Deus não muda, por isso que a gente não é destruído. Por isso que a gente não é consumido. É que Ele permanece, Ele ajudou, Ele vai continuar ajudando, Ele vai continuar fazendo. Mas olha para o irmão do seu lado e diga: mas você precisa mudar. Fala para ele. Agora fala para você mesmo, fala: eu preciso mudar. Eu preciso. Irmão, Deus, Ele permanece, Ele é uma rocha para que eu possa mudar. Ele não tem variação. Ele permanece ajudando, mesmo quando eu não sou fiel, até aqui Ele me ajudou, mesmo quando eu sou falho, até aqui Ele me sustentou, e Ele vai continuar me sustentando. Mas Ele está me dando mais um ano, vão ser 365, esse ano é 365, é?
ou 66? Não, é 65, né? Vão ser 365 oportunidades para fazer o quê? Para mudar, para melhorar. Deus espera de mim, de você isso, Ele não muda, por isso que nós não somos destruídos. Ele permanece sendo fiel, até aqui nos ajudou e Ele continua nos ajudando. Agora presta atenção, esse ano você precisa mudar. Tem uma frase que está no meu coração, eu comentava com a minha esposa hoje, presta atenção nisso, que isso vem falando muito comigo. O que é, pastor? Eu quero que você repita comigo para você gravar isso no seu coração. Fala assim, ó, ninguém cai, já vem caindo. Ninguém cresce, já vem crescendo. Exato. Eu quero que você pare um pouquinho e examine esse ano de 2025. Você vem melhorando, você vem crescendo ou você vem caindo? Porque a impressão que dá quando as pessoas elas caem, aquele susto, né? Que todo mundo olha e fala, nossa, pastor Renan caiu. Como? Até fala assim, de repente. E eu pergunto para você, é de repente? Nossa, o casamento acabou, olha, fulano faliu, olha, o outro saiu da igreja, o outro fez isso, de repente, ou como dizem, do nada. Eu te pergunto, é do nada? Não, não é do nada. Por isso eu falo para você isso, ninguém cai, já vem o quê? Caindo. E ninguém cresce ou melhora, já vem o quê? Crescendo, já vem melhorando. É uma sucessão. Para um pouquinho, examine esse ano, se você vem crescendo, melhorando, ou se você vem caindo. Por quê, meu irmão? 2026 já está sendo escrito, pela maneira que você vem fazendo agora. Sabe, não tem uma mágica que acontece quando o relógio bater meia-noite, que vai fazer assim, ó, pá! E mudou tudo. É a direção que você já vem seguindo. Quem já vem caindo, se não tomar uma decisão de começar a crescer, a melhorar, a levantar de novo, e começar a ir levantando, e levantando, e levantando, quando chegar em 2026, vai continuar a trajetória que já vem seguindo, vai cair um pouco mais, e vai cair um pouco mais, até chegar uma hora que vai cair por completo. E aí vamos dizer, nossa, fulano caiu, de repente. Não, não foi de repente. Eu vou te mostrar um exemplo aqui, vamos lá para 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Quem está entendendo até aqui, diga amém. 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Vamos começar do versículo 2, tá? Irmãos, faz um favor para mim, traz aquele climatizador para mais perto ali um pouquinho do pessoal, está muito longe. E chegar um pouquinho mais perto para poder sentir, pelo menos um ventinho. A não ser que fica muito forte, aí você pode falar, tá, gente? Isso. Traz um pouquinho mais para perto aqui, Reginaldo, isso, para ver. Chegar um pouquinho mais perto, povo. Até onde der. Aí. Pode chegar mais perto. Aí. Vamos lá? Acho que é mais perto mesmo. Não, aí, isso, mais para frente assim. Pronto. Vamos lá então. 1 Reis capítulo 19, verso 2. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a sua vida como a de um deles. 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então veja, a Bíblia diz que Elias recebeu uma ameaça de Jezabel. Você sabe, né? Vou resumir aqui, mas a Bíblia diz que Elias tinha feito um desafio contra os profetas de Baal, e Deus enviou fogo do céu, e por causa disso Elias matou todos os profetas de Baal. E a Bíblia diz que quando Jezabel ficou sabendo disso, Jezabel ameaça Elias, diz: olha, amanhã eu vou fazer com você igual você fez com eles. E aí a Bíblia fala que
quando Elias escuta isso, apesar de ser um homem que tinha vencido 400 profetas de Baal, a Bíblia diz que ele foge para escapar com vida. E aqui você vai ver essa sequência de decadência, né? Olha o que diz aí no versículo 3, né? O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi ao deserto de Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. O que ele começou a fazer? Ele já começou a abandonar o seu ajudante. Todo profeta tinha um ajudante, tinha ali um secretário, vamos dizer assim. Era aquele que o ajudava. O profeta geralmente já tinha uma certa idade no tempo do Velho Testamento, não podia ser ungido como profeta tão novo. Então o Elias tinha um ajudante, aquele que o ajudava. Qual foi a primeira decisão errada dele? Ele deixou esse ajudante, ele deixou aquilo ou aquele que o ajudava. Olha para o pastor, presta atenção. Eu pergunto para você: vir à igreja te ajuda, sim ou não? Sim ou não? E por que quando começam as lutas as pessoas deixam de vir à igreja, se é justamente aquilo que ajuda ela? É porque ela começou o quê? A decair, ela não está percebendo. Presta atenção, você não pode deixar aquilo que te ajuda. Orar te ajuda? Seja sincero, quem a oração te ajuda? Eu falo por mim, irmão. Orar me ajuda muito. A gente não pode orar por obrigação, a gente tem que orar porque é necessidade. E por que quando vem a luta você deixa de orar? Você está deixando aquilo que te? Você está deixando o que te ajuda. Então olha, pastor, não deixa o que te ajuda. Não tem gente que Deus colocou na tua vida que te ajuda bastante? Teu marido, tua esposa, irmãos em Cristo. Tem gente de Deus às vezes que te ajuda muito, que sempre está pregando para você, te dando uma palavra, sim ou não? Por que quando você está passando por dificuldade, você afasta dessas pessoas que te ajudam? Você já viu um monte de gente fazer isso? A pessoa começa a passar por luta, ela se afasta justamente de quem faz o quê? De quem ajuda. Aí começa a queda. Então olha para o pastor, você quer um segredo para esse ano de 2026? Não se afasta ou não deixa aquilo que te ajuda. Você sabe o que te ajuda, eu estou dando alguns exemplos, mas você sabe o que te ajuda. Pastor, o que me ajuda é estar aqui na igreja. E eu falo por mim, eu sou pastor, mas estar na igreja me ajuda. Amém? Ah não, mas eu sirvo a Deus em casa. Bom, eu digo uma coisa para você: servir a Deus em casa não te ajuda como servir na igreja. Ouvir a palavra ou ler em casa não te ajuda como ler aqui. Eu falo por mim e sei que muita gente vai concordar comigo. Fazer para os outros te ajuda? Me ajuda. Você sabia que tem gente que se sente tão bem fazendo pelos outros? E por que às vezes você sofre uma decepção, você deixa de fazer? Se fazer o bem para os outros te ajuda, e ajuda mesmo, quem se sente bem fazendo o bem para os outros? Quando você for decepcionado por alguém ingrato, porque vai acontecer, tá? Vai ou não vai? Não deixa de fazer, porque isso te ajuda, não ajuda os outros, ajuda você. Você sabia que a Bíblia fala: dai e ser-vos-á dado? E eu falo, irmão, eu falo que no meu tempo aí de ministério, teve momentos que eu já passei, que já me deu vontade de falar: não vou orar por mais ninguém não. Ah, quer saber de uma coisa? Não vou lutar por mais ninguém não, não vou pregar por mais ninguém não. Mas sabe o que eu percebi? Que fazer pelos outros ajuda quem? Ajuda eu. Então não posso parar, por mais que tenha gente ingrata, gente que decepciona. Você quer um segredo para 2026? Você quer vencer, sim ou não? Não deixa aquilo que te ajuda. Ele foi deixar justamente aquele que o ajudava, é o rapaz que mais ajudava ele, a pessoa que estava do lado dele, estava ali ajudando. Então não deixa de vir na igreja. Se vir na igreja te ajuda, não deixa por causa da luta de vir na igreja. Não deixa de orar, se orar te ajuda, não deixa de orar. Se tem gente que Deus colocou no teu caminho que te ajuda, não se afasta dessas pessoas não. Se afasta daquelas que te atrapalham. Amém, Jesus? Essa tem que se afastar. Porque tem gente que você está lutando para fazer o certo, está puxando você para o errado. Isso aí, meu irmão, não pode ir com você para 2026 não. Quem está entendendo, diga amém.
Poxa, fulano, estou querendo sair da bebida, da pinga, da droga. Assim, não, mas vamos ali tomar uma só, sai fora. Porque tem gente que em vez de ajudar, faz o quê? Atrapalha. Mas tem gente abençoada que Deus colocou no teu caminho para te ajudar. Não se afaste dessas pessoas, não. Quem está compreendendo, diga amém. Amém, povo de Deus. Estou te dando um segredo muito forte para esse ano de 2026. Diga para o irmão ao seu lado, fala, não se afasta do que te ajuda. Tem coisa que eu nem falei aqui, mas você sabe que te ajuda. Mas o Espírito Santo falou no teu coração que você está deixando de fazer coisas que te ajudam, que estavam te ajudando, e você não está percebendo, e você está começando a fazer o quê? Decair. De novo, ninguém cai, já vem o quê? Já vem caindo, e começa caindo quando começa a deixar as coisas que te ajudam, que te fazem bem. Você sabia que tem gente que louvar ajuda a pessoa? Então não deixa de louvar não, irmão. Tem gente que fazer a obra de Deus ajuda você. Eu falo para os obreiros aqui, o pessoal que ajuda, eu falo para eles, olha, às vezes a gente pensa que a gente ajuda na obra, não, é fazer a obra que nos ajuda. Então não deixa não. Não deixa, se você faz a obra, não deixa de fazer não, porque fazer a obra te ajuda a permanecer, te ajuda a ficar firme. Amém? Vamos continuar. Olha que coisa tremenda. Aí ele deixa, a primeira coisa que ele faz, versículo 3, e deixou ali o seu moço. Tem tradução que fala o seu ajudante, ou aquele que o ajuda. 4, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e fez o quê? E assentou-se debaixo de um zimbro. O que é se assentar na sombra? Zimbro, se você não sabe, é uma árvore, tá? O que é se assentar? É parar de caminhar, é procurar um conforto, é se acomodar. Já viu aquele ditado? Tem gente que quer sombra e o quê? Olha, cuidado com isso no mundo espiritual. Não procura sombra não. O que significa isso, pastor? Num sol desse eu não vou procurar sombra não. Cuidado para não se acomodar, porque isso também é sinal de queda. O que é se acomodar, pastor? É achar que já fez o bastante. Nós vimos esse ano muito a respeito da gratidão, e eu falo uma coisa que isso não saiu do meu coração. O coração do grato é assim, por mais que ele faça, ele sempre sente que ainda é o quê? Ainda é pouco. Quem está entendendo, diga amém. Não vai se acomodando não. O que é se acomodar? É procurar uma sombra, é procurar um lugar para sentar, sabe, é falar assim, já estou fazendo bastante. Cuidado com o comodismo. Ele é um dos sinais que a pessoa não caiu, mas vem o quê? Vem caindo, está deixando que ajuda, está se acomodando. Ele procurou uma sombra, sentou debaixo dela, e vamos lá, continuou, e pediu em seu ânimo o quê? A morte. Aqui foi a queda. Ele pediu para que a vida dele o quê? Acabasse, finalizasse, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Acabou. Irmão, então veja, se Deus atende o pedido de Elias aqui, a vida dele tinha o quê? Acabado, tinha se encerrado. Ainda bem que Deus é misericordioso e Deus não atende algumas orações. Eu falo para você que tem oração que Deus não ouve, porque Ele está olhando e Ele está vendo que nem você sabe o que você está falando. Tem gente aqui que já deve ter pedido até esse ano, e eu possa ser que eu esteja sendo usado pelo Espírito Santo aqui. Pediu para Deus esse ano para morrer. Ainda bem que Deus não te ouviu, hein? Ainda bem que Deus não te atendeu. Dá um glória a Deus aí. É bom quando Deus ouve nossa oração, sim ou não? Nem todas. Porque se tem oração que se Deus tivesse ouvido, hoje você não estava casado, hoje você não estava mais nesse emprego, hoje você não estava mais nessa cidade, hoje você não estava mais na igreja, hoje você não estava nem mais aqui. Porque tem gente que Deus tivesse ouvido o que você falou esse ano, você não tinha chegado até aqui. Deus, me leva logo embora.
Não aguento mais. Aguenta, porque até aqui te ajudou o Senhor e Ele vai continuar te ajudando. Quem crê, diga amém. Ele vai. Irmão, não desanima, não joga tudo para o alto, não. A Bíblia diz que ele fez essa oração, mas Deus não ouviu, Deus não atendeu. O que Deus faz, pastor? Vamos caminhar, deixa eu correr aqui por causa do horário, para a gente caminhar para o final. No versículo 5 diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a fazer o quê? A deitar-se. Não tinha força para se levantar. Meu irmão, presta atenção. Tem gente que talvez começou a decair, não percebeu, começou a deixar aquilo que a ajudava, depois começou a se acomodar, depois chegou até a fazer orações que ainda bem que Deus não ouviu, orações que nem sabia o que estava falando. E chegou uma hora que, pela misericórdia, Deus mandou uma palavra, Deus mandou pão e água para essa pessoa se levantar. Mas talvez ela estava tão fraca, ou talvez você que hoje está tão fraco, que só essa palavra hoje não adianta. Sabe, se você ouvir aqui o que você vai ouvir hoje, e sair daqui amanhã, dia 1º, daqui a pouquinho, dia 1º de janeiro de 2026, se você sair daqui e voltar a deitar, o que é que significa isso, pastor? E voltar a fazer as mesmas coisas, não vai adiantar nada. Não adianta comer e beber se você voltar a deitar. Se você não mudar, meu irmão. Deus, como eu falei, Ele não muda, mas Ele espera de mim e de você esse ano uma mudança. Ele está te dando pão e água. Não é para você voltar a fazer a mesma coisa, não. Não é para você voltar a servir a Deus do mesmo jeito esse ano. Ele está te dando uma palavra hoje, pão e água, para você se levantar e tomar uma atitude diferente. Porque a escolha é sua, eu posso te dar a melhor palavra. Esse pão e essa água que Elias comeu e bebeu, veio do céu, irmão, foi um anjo que trouxe. Como que eu consigo trazer uma coisa melhor do que essa? E ainda assim, ele voltou a fazer o quê? A deitar. Olha, pastor, eu digo a você, infelizmente, espero que não seja o teu caso, tem gente que vai ouvir tudo que está ouvindo aqui hoje, vai sair daqui, vai continuar fazendo a mesma coisa, vai voltar a deitar, e vai passar mais um ano, e vai ouvir tudo de novo, e vai voltar a fazer a mesma coisa, vai voltar a deitar. O que é voltar a deitar? É voltar ao pecado de novo, é voltar ao comodismo de novo, é voltar à vida errada de novo, é voltar a brincar com Deus de novo. Não, meu irmão, não volta a deitar, não. Deus é tão misericordioso que quando Elias volta a deitar, Deus manda o anjo de novo e toca nele de novo. Vamos ler juntos? Diz aí, versículo 7: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? O caminho. Meu irmão, Deus não muda, diga glória a Deus. Por isso que Ele mandou o anjo a segunda vez, porque o Deus que tinha ajudado até ali não ia abandonar ele ali. E talvez é mais um ano que Deus está tocando você, mais um ano, hein? Eu não sei o que você falou para Deus em 2023, eu não sei o que você falou para Deus em 2024, eu não sei o que você falou para Deus em 2025, mas eu digo, é mais um ano que o anjo de Deus está te tocando. Eu brinco, mas eu brinco falando sério, o anjo de Deus nem sempre vai vir de asa, auréola, não. Às vezes o anjo de Deus vai estar com a camisa branca, uma calça bege, de tênis, que é confortável, mas não deixa de ser um anjo de Deus te tocando. Esquece o pastor aqui, irmão, eu sou ser humano igual você, eu também preciso ser tocado, mas essa mensagem está vindo da onde? Do céu. Deus só não quer que você saia daqui e volte a deitar, e volte a fazer tudo de novo, volte a fazer a mesma coisa. Acorda, meu irmão, levanta, porque não dá para repetir de novo a mesma coisa mais um ano, e entra ano e sai ano, e é ano novo, só que tudo de novo, nada diferente, ano novo e nada novo. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Não pode ser mais um ano novo e nada novo. As coisas têm que começar a mudar.
Você tem que falar: Deus, eu tenho que sair dessa decadência, eu venho caindo, eu percebi, 2023 eu estava assim, na tua presença, 2024 eu fui caindo, hoje eu não estou nem perto do que um dia eu estava. Tem gente aqui assim, se você se examinar hoje. Volta a levantar de novo, homem de Deus, volta a levantar de novo, mulher de Deus. E tem gente que, para a honra e glória do Senhor Jesus, você tem percebido que mesmo aos poucos você está levantando. Sabe, pastor, fui melhorando ano passado, o retrasado, esse ano eu senti que eu melhorei um pouco mais, e esse ano, em nome de Jesus, eu quero continuar melhorando. Continua nessa fé, porque até aqui te ajudou o Senhor, e Ele vai continuar o quê? Ajudando. Diga glória a Deus. Mas se você está percebendo, e ninguém precisa falar isso para você, que ninguém está aqui para te julgar e te condenar, todos nós estamos aqui para nos examinar. Hoje é um dia para a gente parar e nos examinar, eu, você, todo mundo, a si mesmo. E tem gente que está percebendo que está vindo em queda, porque ninguém cai, irmão, mas vem o quê? Vem caído. Então hoje Deus está te dando um segundo toque. O anjo de Deus está te tocando de novo, dizendo: levanta, levanta, porque eu não te dei pão e água para você comer e beber e voltar a fazer tudo igual mais um ano. Eu não estou te dando essa palavra para você comer e beber aqui, e sair daqui, e sair e voltar a fazer tudo a mesma coisa, para que seja um ano novo e nada novo. Não, Deus quer te dar um ano novo de verdade, uma vida nova. Quem crê, diga glória a Deus. Eu tenho falado isso, tem que ser de verdade, não pode ser só um jargão. Ano novo, vida nova. A Bíblia diz que ele aproveitou a segunda chance. Aproveita, irmão. Vai começar daqui a pouquinho, 365 dias. Aproveita, meu irmão. Aproveita essa chance que Deus está te dando. Escuta essa palavra. Aproveita essa chance. Ele aproveitou a segunda chance. Lê comigo, versículo 8: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Pastor, mas eu não consigo. Não vai ser na sua força, vai ser na força daquilo que Deus está te dando. Diga glória a Deus. Ele vai te fortalecer. Pastor, mas eu não consigo mudar, eu não consigo me levantar, eu venho caindo, mas eu não consigo, pastor, fazer diferente. Pastor, eu até quero, mas eu saio daqui, saio para fazer a mesma coisa. Então hoje, fala com Deus, fala: Deus, não foi na força de Elias, está escrito que foi na força daquela comida. E quem mandou aquela comida? Foi Deus. Ele se levantou e voltou a caminhar. Meu irmão, muito comprido é teu caminho. Eu digo para você, Deus tem muita coisa para fazer esse ano de 2026 na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família. Mas aproveita a chance que Ele está te dando de novo. Mais uma vez Deus está te tocando, dizendo: ei, não volta a fazer a mesma coisa não. Ei, levanta. Eu não te dei comida para você voltar a deitar. Eu não te ajudei até aqui, como diz 1 Samuel 7,12, para você voltar a fazer a mesma coisa. Eu te ajudei até aqui. Eu não mudei com você, porque eu quero que você mude, porque eu quero que você faça diferente esse ano. Eu quero que você se levante. Se você precisar de força, eu vou te dar. Na força que eu vou te dar, você vai chegar onde você tem que chegar. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Quem quer isso para a sua vida, diga: eu quero, Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra que Ele merece. Glória a Deus.